Ei, você tem passado por situações difíceis, por lutas intensas que têm tirado a sua paz? Você tem passado por situações na sua vida que têm te causado dor, sofrimento, têm tirado o seu sono, têm deixado você confuso, confusa, sem compreensão? Você tem passado por situações assim que têm minado as suas forças e trazido dor, trazido sofrimento à sua existência? Se você tem passado por isso, eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. E o tema da minha mensagem de hoje é: amando a Deus de verdade. Ao longo dessa minha pequena caminhada com Jesus no Evangelho, uma pequena jornada de 8 anos, eu tenho observado, eu tenho percebido no meu relacionamento com Deus, que Deus, Ele fica o tempo todo nos trazendo situações para que a gente possa, através dessas situações, aprender a amar a Ele genuinamente, amar a Ele de verdade, amar a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Isso é uma coisa muito engraçada, porque nós, seres humanos, nós somos seres desejantes. Nós estamos o tempo todo desejando coisas, querendo coisas. E Deus, Ele parece que fica o tempo todo nos mostrando que o amor genuíno, o amor que Jesus pregou para nós, o amor conhecido como ágape, incondicional, o amor verdadeiro, ele procede de atitudes incondicionais, de atitudes que não dependem de condição. Dizendo isso, eu queria dizer para você que o Deus de amor, o Deus que ama, também é um Deus que prova. E por que o Deus que ama nos prova? Porque o Deus que nos ama quer nos ensinar a amar de verdade, a amar a Ele de verdade, a amar as pessoas de verdade. E esse amor, ele chega no clímax, no auge dele, quando as coisas estão opostas aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que nos traz favorecimento ao nosso ser. É aí que nós provamos o nosso amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Ora, se o amor tudo sofre, por que está dizendo que o amor tudo sofre? Porque o amor verdadeiro, ele ama diante do sofrimento também, diante dessas adversidades. O amor tudo suporta. Ora, se você está suportando algo por amor, é porque esse algo está contra as suas forças. O amor tudo espera. Ora, se o amor está esperando, espera-se aquilo que não tem. Se não se tem, é algo que está em falta. É algo que está no desejo, mas ainda não foi satisfeito. E Deus está o tempo todo nos provando para nos mostrar que nós precisamos aprender a amar Ele somente pelo que Ele é, somente pelo ser dele. Então, para que você aprenda a amar a Deus de verdade, a primeira atitude que você precisa ter é a seguinte: você precisa aprender a amar a Deus diante dos nãos dele. É fácil amar a Deus quando Deus diz sim pra gente. É fácil amar a Deus quando as coisas estão tudo gostosinhas, quando você ora a Deus e Deus responde, quando você quer uma coisa de Deus e Deus faz. Quando as coisas estão favoráveis, é fácil você demonstrar o seu amor a Deus. Agora, quando Deus diz não, quando Deus frustra os seus desejos, quando você põe a sua vontade diante de Deus e Deus vai contra a sua vontade, e além de Deus dizer não para você, Deus ainda faz o inverso daquilo que você está pedindo, é aí que você mostra que você verdadeiramente ama a Deus pelo que Ele é, somente pela pessoa dele, não pelo que Ele está fazendo. Se você só ama a Deus quando Ele diz sim para você, isso não é amor, isso é troca de interesse.
Deus está o tempo todo querendo nos ensinar que nós precisamos amar a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mas como somos seres desejantes, estamos o tempo todo querendo fazer Deus fazer a nossa vontade. E muitas vezes não é assim. Deus não vai realizar tudo o que queremos, porque Deus quer nos ensinar coisas mais profundas. Então agora eu te pergunto, como é o seu amor a Deus diante dos nãos dele? Como você lida com a frustração de receber um não de Deus? Você tem maturidade no seu caráter, no seu evangelho, na sua relação com Deus, para amá-lo quando ele frustra os seus desejos, quando ele frustra os seus pedidos, quando ele frustra as suas orações? Você tem um amor a ele tão genuíno, capaz de amá-lo, quando ele vai totalmente aversivo àquilo que você está desejando ou àquilo que você está colocando diante do altar dele? É fácil amar a Deus quando ele responde às nossas orações, quando ele vem de encontro com os nossos pedidos. E quando Deus se silencia? E quando você busca com tanta intensidade e Deus se silencia na mesma intensidade a qual você busca? E quando você chora tanto, você clama tanto, você ora tanto para a libertação de um pecado ou para que algo aconteça nos seus planos, nos planos de Deus, e Deus, ele, além de frustrar, além de não te atender, despeja uma provação sobre você totalmente aversiva e oposta àquilo que você está pedindo a Deus. Como é o nível do seu amor diante dessas situações? Você é crente nesses momentos? Você verdadeiramente ama a Deus simplesmente, unicamente, genuinamente pelo ser dele, pela pessoa dele e pelo que ele fez por você? Pela graça dele, pela salvação? O seu relacionamento com ele é liberto de todas as outras condições? Ou você ainda condiciona o seu amor a ele a algo? Nós estamos o tempo todo colocando no nosso coração desejos que disputam o senhorio de Deus no nosso coração. Nós temos a tendência de sempre colocar um ídolo no nosso coração. Esse ídolo pode ser muito profundo, que você nem percebe. Tudo que você diz para Deus, isso eu não aguentaria, até aqui eu aguento, mas além disso, isso é uma coisa que eu não aguento. Se você coloca algum tipo de condição no seu amor a Deus, você ainda não aprendeu a amar a Deus genuinamente. Você ainda não aprendeu a viver o amor que Jesus pregou, que é o amor ágape, o amor genuíno. Tem gente que ama a Deus pra caramba, mas se Deus tirar ministério, deixa de amar a Deus, porque ama a Deus enquanto tem ministério. Se Deus pôr no banco para sentar como uma ovelhinha, perde o amor a Deus, até desvia do evangelho. Tem gente que o seu ídolo é autoridade. Se Deus tirar a autoridade dessa pessoa, ela perde o amor a Deus. Tem gente que é uma enfermidade. Se Deus colocar ela numa provação de uma enfermidade, ela perde o seu amor a Deus e ela desvia da fé, desvia do evangelho. Alguns é poder. Se Deus não der poder para essa pessoa sobre pecados, sobre as trevas ou sobre pessoas, enfim, se Deus tirar o poder dela e colocá-la diante de uma humilhação, diante de outras pessoas, ela desvia da fé, ela perde o amor dela a Deus, porque o amor está condicionado a ministério, poder, autoridade, saúde. Tem gente que, se passar por uma crise financeira intensa, Deus não é mais Deus, porque ela ora a Deus e Deus não cura a crise financeira, ela perde o amor dela a Deus. Tem gente que é a questão do casamento. Se Deus não restaura o casamento, se Deus... Tem gente que é os filhos. Se Deus não
cura o filho, se Deus tira o filho. Enfim, existem diversas coisas, diversas situações a qual podemos condicionar o nosso amor a Deus. E muitas vezes Deus nos deixa passar por essas situações porque Deus sabe que isso é um ótimo ídolo, é um bom competidor do senhorio dele no nosso coração. Deus nos conhece e Ele nos prova para nos lapidar, para nos tornar mais maduros na fé. É por isso que passamos por intensas provações, por intensos nãos de Deus, por intensas frustrações de Deus, muitas vezes. Porque Deus quer nos ensinar a amá-lo e amá-lo de verdade. Então, a segunda atitude que você precisa ter para que você ame a Deus de verdade é a seguinte: ame a Deus diante do silêncio de Deus. Ora, nós precisamos amar a Deus diante dos nãos dele, mas também amar a Deus diante do silêncio dele. Amar a Deus diante dos nãos, como eu mencionei, implica em amá-lo diante da frustração de receber um não naquilo que estamos pedindo. Amar a Deus diante do silêncio de Deus significa amá-lo diante das incompreensões, diante do silêncio de Deus. É aprender a confiar que Deus está trabalhando, mesmo sem a gente sentir nada, mesmo sem a gente compreender e entender nada. O silêncio de Deus tem a ver com amá-lo sem sentir e sem entender. O silêncio de Deus tem a ver com sentimento e compreensão. Porque quando Deus se silencia, aí as primeiras evidências do silêncio de Deus é que nós não sentimos nada. Nós não sentimos às vezes a presença de Deus, nós não sentimos às vezes e nós não compreendemos, nós ficamos confusos com o que Deus está fazendo. Porque Ele se silencia, porque nós buscamos e Ele não responde. Mas nesses momentos nós precisamos lembrar que nós devemos amá-lo acima do silêncio. Porque se nós só amamos Ele quando Ele manifesta a presença dEle ou quando Ele nos responde, nós não amamos pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Sempre estamos caindo no mesmo ponto, em ter a tendência de amá-lo pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Precisamos amá-lo incondicionalmente. A terceira atitude que você precisa ter para que você ame a Deus de verdade é: ame a Deus diante das provações. As provações implicam em amar a Deus quando Deus tira algo de nós. Ou seja, precisamos amar a Deus diante dos nãos dele, onde ele frustra os nossos pedidos, diante do silêncio dele, onde ele não manifesta a sua presença nem a compreensão daquilo que ele está fazendo, e também diante das provações, onde Deus muitas vezes nos tira algo de precioso, nos tira algo que amamos, tira algo que gostamos, para provar a nossa fé. Deus provou Jó. Deus tirou tudo aquilo que ele amava, né? Jó diz no texto que tudo aquilo que ele temia aconteceu. Além de Deus tirar o que ele amava, ao mesmo tempo Deus introduziu na vida dele aquilo que ele temia que acontecesse. Foi uma das provações, na verdade foi a provação mais intensa diante de toda a existência. De toda a existência da humanidade, tirando a provação de Jesus, claro. A de Jó é a provação mais árdua. Claro que José passou por diversas provações, Davi passou por diversas provações, todos os heróis da fé, mas Jó, ele passou por um tipo de provação muito intensa, muito árdua, aonde Deus estava provando o amor dele. E no texto diz que a reação dele foi dizer: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha a postura que Jó teve diante de tanta intensidade de dor e sofrimento. Deus é Deus, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei. Jó tinha entendido, embora
posteriormente ele teve algumas dificuldades em sustentar isso por um longo período, mas ele tinha entendido que ele precisava ter essa resposta a Deus, dar essa resposta a Deus diante do sofrimento, diante da dor. Então, se você está passando por algum sofrimento e alguma dor, eu queria dizer para você que Deus está te provando com essa situação. Deus está usando essa situação para que você cresça no amor, para que você cresça em maturidade espiritual. A prova da nossa fé produz perseverança. É nessas horas que mostramos para Deus e para as pessoas, para a existência e para nós mesmos, se verdadeiramente somos crentes, se verdadeiramente levamos o Evangelho a sério, se verdadeiramente morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo. No momento das provações. Muitas pessoas desviam do Evangelho porque quando Deus prova, elas não conseguem desenvolver um amor genuíno para Deus. Tem muitos desviados que estão colocando culpa no pastor, culpa na igreja, culpa nos irmãos, culpa não sei do que na verdade não suportaram, por amor a Deus, a provação que Deus colocou. Ora, Deus está acima de todo homem e de toda treva. Nada chega a nós senão pela permissão de Deus. As falhas humanas e o diabo e seus demônios só nos atingem com a permissão de Deus. Deus ainda é o Senhor, o governador e o sustentador de todo ser que existe, que vive, de todo mundo e de toda a existência. Deus é o único Deus, diz a palavra. Ele está acima de tudo e de todos. Então, se algo chegou até você que não está gostosinho do jeito que você gosta, procure entender por que Deus permitiu que isso chegasse até você. Ao invés de transferir para todo o mundo, toda a existência, a guerra que você precisa lutar. Não transfira suas guerras, enfrente as suas guerras, enfrente as suas lutas. Deus deixou isso chegar até você. Deus está querendo te ensinar algo com isso. Agora, eu tenho uma mensagem de conforto para você. Em toda a Bíblia, toda aprovação ela tem tempo de validade. Ninguém fica sendo provado a vida inteira. Tudo tem um período. Na medida que você aprender o princípio que Deus está te ensinando e que você aprender a louvar a Deus, a amar a Deus, acima disso que está te causando dor e sofrimento, uma hora Deus ele vai vir de encontro com você, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, em compaixão, em piedade. Deus não tem prazer em ficar provando seres insignificantes como nós, diante da grandeza dele, para a vida toda. Deus é bom, Deus não vai ter prazer em ficar te provando a vida inteira. Ele vai vir de encontro com as suas orações, com os seus desejos, ele vai te abençoar, ele vai te honrar, ele vai atender os seus pedidos. Mas você precisa aprender a amar a ele diante dessa dificuldade, diante dessa dor, desse sofrimento, dessa provação. Então não transfira suas lutas. Não culpe o diabo, não culpe os demônios, não culpe o pastor, não culpe a sua liderança, não culpe as pessoas, não culpe a Deus. Entenda o que Deus está querendo te ensinar. Não culpe ninguém, apenas suporte. Tem momentos que às vezes não vamos nem entender, nós precisamos apenas suportar por amor a Deus. O amor tudo suporta. Às vezes precisamos suportar e confiar que Ele está no controle, mesmo você não compreendendo, mesmo Ele não respondendo, mesmo Ele não agindo, e mesmo Ele frustrando ou trazendo um cálice, um jugo sobre você, aversivo ao que você está pedindo. Desenvolva um amor a Deus nesses momentos. É nesses momentos que você aprende a louvar a Deus. Esse louvor, diante da dor e do sofrimento, sobe como um aroma agradável a Deus.
E eu tenho certeza que se você for fiel nesses momentos, esses momentos logo passarão. E Deus te honrará, te abençoará. Que Deus abençoe sua vida.